Oi pessoal, a gente vai iniciar então a nossa terceira aula de História da Enfermagem e aqui quem vos fala é a professora Daniele. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre as entidades de classe e os documentos básicos da enfermagem. Então principalmente a gente vai falar sobre esse quadro que vai então focar então nas questões é, da, das entidades de classe. Então a gente tem principalmente a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, a ABE, o sindicato e os conselhos. Então a finalidade. Vamos ver então a primeira finalidade de cada um deles. A finalidade da ABEM é desenvolvimento cultural e profissional. Da ABE é o desenvolvimento e educação em enfermagem. Do sindicato é defesa econômica dos enfermeiros e técnicos, e o conselho, porém o COFEM, então a disciplina e controle do exercício profissional. A origem, como que foi criada então cada uma dessas entidades de classe. A BEM foi criada em registro de cartório de pessoas jurídicas, assim como a BE. O sindicato foi otorgada a primeira carta sindical e o conselho foi através da Lei nº 5.905 de 73. Como que é então o tipo de organização de cada uma é, dessas entidades? A BEM, então, é uma sociedade civil do direito privado, assim como a BE. O sindicato é também uma sociedade civil de direito privado, e o conselho é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho. Então as três aqui são de direito privado e os conselhos são uma autarquia federal. Quem são os membros ou inscritos? Na ABEM, enfermeiros, obstetrizes, técnicos de enfermagem e estudantes do curso de graduação. A ABE tem ainda os enfermeiros, os obstetrizes, educadores ou pessoas interessadas na educação de enfermagem e as instituições, a BEM, escolas e outros. O sindicato apenas enfermeiros e o conselho enfermeiros, obstetrizes, técnicos de enfermagem e ainda os auxiliares. Vamos para as competências. A BEM tem promoção das atividades culturais. A ABE, promoção da educação e enfermagem, defesa econômica e, por último, conselho, disciplina e controle do exercício profissional e fiscalização. A filiação, ou seja, quando a pessoa tem que participar de cada um desses. Para a BEM, a ABE e o sindicato é facultativa, a pessoa participa dessas entidades se ela quiser. No caso dos conselhos é compulsória, se a pessoa não se filiar aos conselhos, ela não consegue exercer a sua função. A eleição, como que ocorre a eleição das pessoas que vão então reger cada uma dessas entidades. Pela ABEM é pelos associados, pela ABE pelos associados em uma Assembleia Geral, pelo sindicato é pelos sindicalizados em Assembleia Geral, e no COFEM pelos delegados eleitores, e no COREM pelos inscritos, ou seja, as pessoas que estão inscritas no COREM. A participação da eleição. Na BEM e na BE é facultativa, enquanto no sindicato e nos conselhos é obrigatório. O mandato, quanto tempo de mandato de cada uma das pessoas que vão reger então? A BEM 4 anos, a BE 2 anos, sindicato 3 e os conselhos 3. O controle financeiro. A BEM e a BE então tem conselho fiscal, assim como também o sindicato, porém ele também tem um controle financeiro pelo Ministério do Trabalho, e ainda, por último, os conselhos, Corém e COFEM, tem comissão de tomada de contas e inspetoria geral de finanças pelo Ministério de Trabalho. Assistam esse vídeo, vou deixar o link na descrição para vocês, para ter um acesso mais fácil, mas esse vídeo explica de forma bem direta o que é, então, essas entidades. Associação Brasileira de Enfermagem. A sociedade civil sem fins lucrativos que congrega enfermeiras e técnicos de enfermagem e foi fundada em 1926, sendo
A Dominação, Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, é uma entidade de direito privado, de caráter científico e assistencial, regidas pelas disposições do Estatuto, Regulamento Geral ou Regimento Especial. Em 1929, no Canadá, na cidade de Montreal, a Associação Brasileira de Enfermagem foi admitida no Conselho Internacional de Enfermeiras. Por um espaço de tempo, a associação infelizmente ficou inativa, mas já retornou às suas atividades. As finalidades da ABEM. Então, é congregar os enfermeiros e técnicos de enfermagem, incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes, promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos integrantes de enfermagem do país, promover a integração às demais entidades representativas da enfermagem na defesa dos interesses da profissão. As competências do COFEN, então o Conselho Federal de Enfermagem, é normalizar e expedir instruções para a uniformidade de procedimento e um bom funcionamento dos conselhos regionais, esclarecer as dúvidas apresentadas pelos CORENs, conselhos regionais, e apreciar decisões do COREN. Aprovar contas e propostas orçamentárias de autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional e ainda exercer as demais atribuições que forem conferidas por lei. O sistema de disciplina e fiscalização, então, do COFEN. É um sistema constituído, então, pelos objetivos: a área disciplinar normativa, o estabelecendo critérios de orientação e aconselhamento para o exercício da enfermagem. Ela baixa, então, normas que visam o exercício da profissão, bem como na atividade na área de enfermagem nas empresas, consultórios e outros. Área disciplinar corretiva instaura então o processo em caso de infrações ao Código de Ética do profissional de enfermagem cometida pelos inscritos e, no caso da empresa, processos administrativos, dando prosseguimento aos respectivos julgamentos e aplicações das penalidades cabíveis, encaminhando então as repartições competentes caso seja alçado delas. Então, ela realiza atos e procedimentos para prevenir a ocorrência de infração à legislação, tanto do exercício de enfermagem quanto da lei. Ela inspeciona e examina os locais públicos e privados onde a enfermagem é exercida, anota as irregularidades e infrações verificadas, orienta a correção e ainda colhe dados para a instauração de processos de competência do COREN, que vai encaminhar então as repartições competentes. Então, a gente tem alguns símbolos na enfermagem. A gente tem a lâmpada, que vai significar caminho, ambiente. A cobra, que significa a magia, a alquimia. A cobra mais a cruz, que significa ciência. E a seringa, que significa a técnica. Então, a gente tem, além daquilo, a gente tem ainda a cor. Por que a cor verde, então, representa símbolo, então, da enfermagem? Porque ela representa paz, tranquilidade, cura, saúde. Então, a cor que vai representar a enfermagem é o verde esmeralda, e ainda sendo representada pela pedra esmeralda. Então, sempre quando a gente vai ver o símbolo de enfermeiro e de auxiliar e técnico, o de enfermeiro tem que ter a lâmpada, a cruz e a cobra, como neste caso, e o auxiliar e técnico tem que ter a lâmpada mais a seringa. E por fim, o juramento. Solenemente, na presença de Deus e na presença dessa assembleia, eu juro. Essa vai ser o juramento que todos os profissionais de enfermagem têm que fazer lá quando for passar pela sua formatura, quando for outorgar-lhe o grau. Tudo bem? Essa foi a nossa terceira aula de História de Enfermagem. Muito obrigada!